Olá, boa noite, bom dia, boa tarde a quem está vendo gravado. Aqui um grande abraço para todo mundo que está aqui ao vivo. Eu sou o professor Walter Lippo, sou historiador, e lá pelos idos de 2004 comecei o estudo da obra de um grande pensador chamado Frantz Fanon, na qual passei praticamente a vida inteira pesquisando. Os últimos, pelo menos 15 anos, eu estive dentro de pesquisas sobre a Argélia, o país onde Fanon trabalhou e militou. Ele nasceu na Martinica, né, mas depois da Segunda Guerra acabou indo para a Argélia. Ele se formou em medicina na França, e a Argélia era um país colonizado, colonialismo francês, aquele colonialismo que tem imbuído nele, na ideologia do colonialismo francês, aquela coisa da missão civilizadora, colonialismo benéfico, é um mito. E o fardo do homem branco, que é uma ideologia bem do século XIX, baseada naquele poema, né, que a Europa estaria fazendo um grande favor com o colonialismo. A mission civilisatrice, quer dizer, estamos levando a ciência, estamos levando a medicina, as linhas férreas, a tecnologia. Nada mais justo, isso no pensamento do colonizador, nada mais justo do que roubar as terras, explorar a força de trabalho até a exaustão e levar os minérios, as riquezas, dentro daquele pacto colonial, todo aquele complexo de exploração econômico, cultural. Muitas vezes a gente fica só no econômico, mas também na subjetividade, através da ideologia do eurocentrismo. E o Fanon, antes de entrar mesmo no colonialismo digital, aqui ele ensina algo muito interessante e importante para compreender o nosso mundo. Fanon escreveu Pele Negra, Máscaras Brancas, 52, ele tinha 20 e poucos anos, né? Era essa obra que se tornou um dos livros mais importantes do século XX, era a tese, chamavam de tese naquela época, mas era o trabalho de conclusão dele em medicina, na psiquiatria, que o orientador disse que não iria para a banca. O orientador barrou o trabalho dele. Em geral, falam que foi a banca que reprovou o trabalho do Fanon, mas não. As biografias que nós analisamos, foi o próprio orientador que falou: não, isso aqui não é psiquiatria. Chamava-se A Desalienação do Homem Negro, pela desalienação do homem negro. E aí virou Pele Negra, Máscaras Brancas. Depois ele vai publicar em 59, já na Argélia, em solo argelino, já como militante, como colaborador do jornal El Mojahid, como intelectual orgânico da Revolução Argelina, no norte da África, no Magreb. Ele publica o Sociologia de uma Revolução, com vários ensaios sobre a questão da mulher, a questão da minoria europeia na Argélia. E um dos ensaios chama muita atenção nesse livro. Em 61, ele escreve O Derradeiro Condenados da Terra. Ele está com leucemia, descobre uma leucemia fulminante e em poucos meses escreve uma espécie de obra testamento, que é o Condenados da Terra. Uma das mais conhecidas obras do Fanon, naquele contexto de terceiro mundismo todo, né, Conferência de Bandung, tudo que estava acontecendo naquela época, e a descolonização na África e na Ásia, que é concomitante com esse processo. Então, o Fanon, ele escreve um ensaio sobre o uso do rádio. Está lá no Sociologia de uma Revolução. Ele vai falar o seguinte, que quando a radiodifusão chega na Argélia, via França, via colonizador, há, primeiro, pela parte do colonizado, do argelino, do africano, há uma hostilidade à tecnologia introduzida pelo colonizador. Aquilo ali é coisa de francesa. Primeiro que os programas de rádio não poderiam ser veiculados numa família muçulmana magrebina, argelina, né, onde há, inclusive, tabus da filha rir, por exemplo, na frente do pai, uma cultura que opera, né, muito diferente da cultura ocidental francesa, em vários quesitos, em vários elementos. Então, causava constrangimento os programas franceses numa família argelina, né. E aí, só que é o seguinte, no meio da Revolução, uma série de processos são deflagrados. A libertação da mulher por sua própria atuação e protagonista na Revolução Argelina. As mulheres vão ser não só, né, aquele clássico papel social
relegado às mulheres de cuidadora, de enfermeira, não, serão guerrilheiras, como Jamila Bouhiret, uma das mais famosas militantes da Frente de Libertação Nacional, foi condenada à guilhotina pela França e depois da independência argelina ela foi perdoada pelos franceses. Sim, os franceses ainda guilhotinavam naquela época, muitos militantes argelinos foram guilhotinados, e toda aquela doutrina francesa que estava sendo desenvolvida na Argélia, que já vinha desde a queda da França na Indochina, quando os franceses perderam a batalha de Dien Bien Phu e foram expulsos do Vietnã da Indochina. Lá eles começaram a ler Mao Zedong, começaram a ler textos de esquerda revolucionária e de guerra revolucionária, e começaram a criar um antídoto para isso. Eles vão chamar de doutrina francesa, ou melhor, guerra moderna. No que consiste a guerra moderna? E isso foi aplicado e desenvolvido em Argel, nos anos 50. Significa, uso de tortura em massa, torturas com choque, uma série de torturas científicas, tortura com médico do lado, por exemplo, o torturado, o colonizado, o militante estava sendo torturado, o médico dava adrenalina, dava complexos vitamínicos para o torturado aguentar mais a tortura. Criação de esquadrões da morte para execução de alvos, né, lideranças sindicais, etc, etc. Então, o Fanon ele escreve a sua obra nessa Argélia, principalmente as últimas obras dele, o Sociologia de uma Revolução e o Condenados da Terra. Então, ele é um intelectual que ele não está, digamos, que num gabinete da academia, né, escrevendo uma teoria. Não, ele é um pensador que está dentro da militância de um processo de libertação nacional em solo africano, no caso do Maghreb, na África do Norte. Ele vai ser colaborador do jornal El Mojahid, como eu falei, um jornal anônimo, olha que interessante. Nós gostamos muito de... Eu prefiro dizer, né, os artigos atribuídos a Fanon, agora saiu pela Boitempo, Escritos Políticos, e já tinha saído uma versão portuguesa, agora saiu pela Zahar, por uma revolução africana. Antigamente tinha uma tradução diferente, era Em Defesa da Revolução Africana, onde estão alguns dos artigos que atribuíram ao Fanon, porque ele não assinou esses artigos. Os 41 artigos que o Fanon foram atribuídos a Fanon nesse jornal revolucionário foram atribuídos por sua esposa e companheira, Josie Fanon, também uma militante da FLN, também uma jornalista revolucionária. Muitas vezes a gente não supera essa coisa, a esposa do Fanon, a companheira do Fanon. Não, a Josie é muito mais que isso. Josie escreveu no jornal Resistência Algerienne e ficou viva até 88, vivendo na Argélia. O Fanon morreu em 61. Então, ela datilografou muitos artigos. O Fanon não sabia datilografar. E o Fanon tinha um estilo de escrita sui generis. Olha só que interessante. Raramente ele escrevia, ele ditava os livros oralmente. O Fanon levantava, ficava de um lado para o outro. Vocês podem ver agora a biografia feita pela Alice Cherki, que saiu no Brasil, felizmente, a primeira biografia sobre o Fanon, onde nós temos aí em português, né, uma biografia de quem participou também do processo revolucionário na Argélia, foi colega de trabalho e até orientanda do Fanon, Alice Cherki. Tem outras biografias. Mas, enfim, o Fanon, ele ditava os livros dele. Ou alguém anotava, ou alguém datilografava. Quando era na redação do jornal, era um outro militante. Quando era em casa, era a esposa Josie Fanon, porque ela datilografava muito bem profissionalmente. Ela tinha maquinografia, olha, curso antigo, né? Os jovens aí não lembram desse curso de datilografia, mas ela sabia datilografar bem porque ela era jornalista profissional. O Fanon não era um jornalista profissional. Então, ele participa de processos de revolucionários de transformação das mídias. E não é à toa que ele vai escrever um ensaio sobre o rádio. Como que a guerrilha, a revolução... Primeiro, ele não usa esse termo, eu e o Davidson que usamos para designar esse processo que o Fanon analisa nesse artigo, nesse ensaio chamado Aqui a Voz da Argélia, que era o nome do programa dos rebeldes. Voz da Argélia Combatente. Os rebeldes vão descolonizar a tecnologia. O rádio, que soava sempre como francês, como ocidental, ele vai ser utilizado para comunicação popular. A criação de uma rede de mídia rebelde popular ligada à libertação nacional. Então, o Fanon ele vai analisar esse processo, a questão técnica, tecnológica, o primeiro... E aí, como que o colonizado ele vai
trazendo essas técnicas para a sua luta. E aí vem uma outra coisa. Então, esse processo é interessante, o Fanon também já tinha guerra de ondas naquela época, já tinha guerra eletrônica. Os franceses empastelavam eletronicamente as transmissões da rádio rebelde. Uma aparelhagem, desde a Segunda Guerra já tinha aparelhagem para esse tipo de guerra eletrônica. E então o Fanon descreve em 59 esses processos todos de clandestinidade, de transformação da mídia. Eles tinham zines, olha que interessante, nas wilaias, que eram as divisões do Exército de Libertação Nacional argelino. Eles tinham zines, revistas alternativas, tinham um jornal, tinham a rádio. Grande parte do povo argelino não era letrado, não sabia ler, né? E aí, o que acontecia? O rádio era o principal instrumento revolucionário para a comunicação com o povo argelino desse órgão da FLN, da Frente de Libertação Nacional, na qual o Fanon, ele simplesmente rompeu com o Estado francês. Ele era médico do Estado, na Argélia, rompe com o Estado francês, é expulso da Argélia pelos franceses, e aí ele vai para a Tunísia, já era um país livre, né? Para Tunis, capital da Tunísia, onde ele vai se tornar um militante, um colaborador do jornal, continua com a sua clínica, né, no hospital Lamanoba, com seus experimentos até, digamos assim, ultra críticos à psiquiatria da época, uma psiquiatria racializada, né, com ainda um ar de Lombroso, de Gobineau, etc. E ele vai combater tudo isso, não só isso, vai combater também os métodos terríveis que eram usados na psiquiatria naquela época. Ele vai tentar introduzir uma neossociedade terapêutica, permitindo os pacientes que fizessem, não tinha esse nome na época, mas uma espécie de arte-terapia. O Fanon já fazia isso. Permitiu os pacientes passear, aí a mesquita fazer suas orações. Então o Fanon está em vários frontes, inclusive ele se torna embaixador itinerante do governo provisório da República Argelina para a África Subsaariana, ou seja, a conhecida África Negra. Ele vai para Gana, onde o presidente Nkrumah, também um grande pensador da libertação nacional africana, anticolonial, o presidente Nkrumah está lá já governando em Gana livre, em Accra. Então, isso é uma parte. Uma outra parte, quando a gente fala de tecnologia, é o seguinte, o eurocentrismo. E aqui que a gente tem essas conexões com o pensamento decolonial. Eu, pessoalmente, dialogo muito com o Dussel, principalmente na crítica dele a eurocentrismo e modernidade. É um nome que mais aparece assim, nos debates. Por quê? Porque eu sou historiador. E a história ela foi montada no seu conteúdo e forma, daí o perigo, que a forma reproduz mais ideologia eurocêntrica que o conteúdo. A forma de dividir os currículos brasileiros é francesa, chama quadripartismo francês, quadripartite, é aqueles 4 blocos clássicos da história. Parece que está dado, né, o universal antiga. Primeiro o problema da pré-história e história. A pré-história, os povos ágrafos, os povos que não tinham escrita. É pré-história, não é histórico ainda. Então toda essa discussão sobre a escrita, a oralidade é importante também. E aí nós temos a antiga, medieval, moderna e contemporânea. As divisões entre esses blocos, praticamente todas ligadas à história ocidental. Apenas uma, talvez, que seria a queda do Império Romano do Oriente, de Bizâncio, de Constantinopla, no século XV. Então, a forma como estão estruturados os currículos é eurocêntrica. Então, toda a história da literatura, história da arte, história da tecnologia, história da ciência, reproduz o eurocentrismo de um nível profundo da sua forma. E há um conteúdo na forma. Então, muitas vezes a gente insere disciplinas para a formação de professores que levem em conta, né, que apliquem a antiga Lei 10.639, hoje 11.645, no seu artigo 26A modificou a formação de professores e o ensino, trazendo a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira. A 11.645 traz a questão indígena. Mesmo assim, leis que vieram da luta do movimento negro, do movimento indígena, dos movimentos indígenas, assim, então, nós temos leis para isso. No entanto, você vai a qualquer faculdade, você vai ver que a história da arte, do cinema, da tecnologia é extremamente eurocêntrica, e a tecnologia também. Claro que temos outras propostas hoje, né? Temos a proposta contracolonial, temos a proposta do pensador chinês Yu Hui,
foi lançado o livro dele no Brasil, chama Tecnodiversidade, e ele tem um conceito de cosmotécnica. Isso significa que não existe um universal na concepção de tecnologia. Que essa visão de tecnologia, né, essa visão que nós temos da técnica, da tecnologia, seria ocidental, seria eurocentrada, digamos assim. Mas eu já não vou muito por esse caminho, respeito, gosto muito, leio bastante o Wilke Rui, dialogo bastante com ele, assim como o pensamento decolonial tem muito diálogo, mas muitas críticas também. Porque o Fanon, ele não é um pensador decolonial. O Fanon é base para os estudos decoloniais, isso sim, assim como para os estudos pós-coloniais do Said, Homi Bhabha, os estudos culturais, enfim, até mesmo para os estudos subalternos, Spivak. Mas ele em si é um pensador anticolonial, um militante que está num processo de libertação nacional. É isso que eu queria trazer, entendeu? Ele é base para os estudos decoloniais, mas no entanto, ele não é um pensador decolonial, seria um anacronismo, na minha visão, colocar essa classificação para Fanon. Mas isso dá muita discussão. Não é à toa que eu tenho o livro do Davidson, que eu indico sempre, né, do meu amigo aí, colega que coautor também do nosso livro aí do Colonialismo Digital. Ele tem um livro dele que é o Fanon e as Encruzilhadas. É um livro muito interessante, o próprio título já diz tudo, né? Fanon é um pensador da encruzilhada. Ele dialoga com o marxismo, existencialismo, com a negritude, com Césaire, com o existencialismo sartriano, com Simone de Beauvoir, né? E o Fanon, ele, antes de ir aqui para a nossa questão mais tecnológica, ele também traz essas afirmações de que o conhecimento do ser humano não é europeu nem ocidental. Esse conhecimento, seja ele tecnológico, pertence a toda a humanidade. Fanon diz isso. Inclusive, no Pele Negra, ele diz o seguinte: a Batalha de Maratona, a Muralha da China, ele não sei aquele outro grande feito, enfim, da humanidade que ele cita lá agora, mas eu sei que ele fala da Batalha de Maratona, me pertence a mim como qualquer outro ser humano. Não me pertence só a herança de São Domingo, da Revolta de São Domingos. Ele está dizendo o seguinte, né? Ele está tentando desracializar. Fanon tem essa característica. Nós não podemos ficar presos na torre de marfim de um passado substancializado, Fanon fala. E olha que outros pensadores falaram isso antes dele, né? O próprio Ibn Khaldun, pensador norte-africano, século XV, ele escreve no seu Al-Muqaddimah, os prolegômenos, que ficar, digamos que, refém das tradições é muito complicado, né? Então eles têm essa crítica a uma tentativa de engessar a cultura. Não é muito crítico disso. Então, e aí o que acontece? Dentro dessa concepção eurocêntrica da história da tecnologia, se escondeu, por exemplo, que a matemática surgiu na África. O primeiro artefato que traz algo de pensamento lógico matemático é africano. O próprio Egito, né? Quer dizer, o Egito que é geralmente embranquecido, europeizado, retirado da África, né? Matemática, geometria, tudo, né, que nós podemos citar do Egito, a própria questão da escrita, o papiro, a revolução do papiro, talvez uma revolução mais importante em termos de manutenção e documentação escrita do que a própria internet. A gente acha, a internet é uma grande... Claro que é, certamente, mas a gente não se dá conta do impacto de antigas também tecnologias, interfaces de mídia, etc. Então, e aí o que nós temos? Nós temos esse conhecimento antigo, depois também com o hibridismo, né, ou apropriação da Grécia, no período helenístico do Alexandre, nós temos essa ida para a Pérsia. E aí o que nós temos? Nós temos um conjunto de conhecimentos da antiguidade, egípcios, africanos, cuxitas, né, ali Kerma, Napata, esses reinos do sul, ao sul do Egito, Meroé, que são esquecidos também, Aksum depois, e tantos impérios e civilizações africanas que foram colocadas de lado. E aí, o que nós temos? Nós temos a islamização na época medieval, e com esse processo de islamização, há uma tendência da civilização islâmica medieval de absorver conhecimentos, porque havia essa questão de ir nas bibliotecas, de traduzir tudo para o árabe. E aí que está a questão. Essa conexão da civilização islâmica medieval em termos de ciência e tecnologia, ela foi simplesmente podada. Ela desapareceu. Algoritmo. A palavra algoritmo, vamos começar agora aqui com
diretamente com o nosso tema. Algoritmo é uma palavra que vem de um pensador, de um polímata muçulmano, islâmico, Al-Hawarizmi. Ele escreveu um livro chamado Álgebra. Ele trouxe conhecimentos indianos de matemática e trabalhou em cima deles e criou a álgebra. E ele trabalhou com algoritmos. E aí foi nomeado em homenagem a ele esse tipo essas questões matemáticas dos algoritmos devido a Al-Hawarizmi, seu nome. Robótica medieval, ninguém fala. Al-Jazari fazia autômatos. Então é complicado. A China, a participação da China, a máquina cósmica que eles criaram no século XI, já temos relatos de autômatos e robôs, né? Na China antiga, antes da unificação imperial. Então, o que acontece? O presentismo da nossa tecnologia atual, nossa geração atual, em termos de tecnologia. Parece que tudo surgiu agora. E parece que tudo surgiu na Europa, e não é verdade. Essas conexões entre filosofia, ciência e tecnologia se deram muito pela chegada dos muçulmanos na Península Ibérica, no Al-Ándalus. Lá em Toledo, depois que os cristãos conquistaram Toledo, se criou um centro de tradução do árabe para o latim. Um sábio chamado Gerard de Cremona traduziu em torno de 80 livros do árabe para o latim, entre eles, olha alguns livros. O Almagesto de Ptolomeu, todo Aristóteles, o Canon de Medicina de Ibn Sina, Avicena, o livro que fundou o método científico no século XI, ninguém fala, que é o Alhazen, o Tesouro da Ótica, um livro que fundou o método científico em termos de experimentação, muito antes de Descartes. Então, antes de falar de um renascimento italiano, europeu, ocorreu um renascimento, se é que a gente pode falar em renascimento, islâmico medieval. Muita circulação de filosofia, de tecnologias, e isso a África foi ocultada pelo eurocentrismo, a Ásia, os povos mesoamericanos e sul-americanos, com suas grandes também inovações tecnológicas em todos os sentidos. E é isso que o Fanon traz também. Ele vai dizer o seguinte, não, a gente não pode dizer, não, a tecnologia, a IA, o algoritmo é do europeu, é desses caras do norte global, esses nerds aí, né, do Vale do Silício, esses brancos, né, a gente fala muito do fardo do nerd branco na nossa obra, que é uma ideologia atual, Musk, Zuckerberg, como são bondosos, estão doando conexão para as pessoas, para os indígenas na Amazônia, para a África. Aí a gente foi lá ver quem estava usando o Starlink do Musk, que era o garimpo ilegal, né, em plena expansão em terras Yanomami. Vou projetar aqui fiz essa não, extensa introdução teórica para a gente saber por que os apontamentos partem de Fanon. Porque Fanon, nos anos 50, final dos anos 50, ele analisa um processo de descolonização da tecnologia. Estão vendo aí? Estamos sim. Obrigado. Então, nós chamamos essa fala aqui, essa aula, como colonialismo digital e descolonização da tecnologia. Apontamentos desde Fanon. Porque também a gente gosta de trazer essa questão crítica das tecnologias, né, do colonialismo digital, mas também apontar esperanças. Não dá para ficar só eu vou só na crítica, né, senão a pessoa se sente completamente, não, tá tudo dominado, não tem o que fazer, não é nosso caso. Eu vou centrar muito em IA, que está bem em voga, né, e trazer esse nosso conceito também de acumulação primitiva de dados. Porque o Fanon, o primeiro apontamento importante, né? Fanon diz, não há dissociação entre capitalismo, colonialismo e racismo. No seu texto Racismo e Cultura, Fanon, ele diz o seguinte, é interessante, é curioso no mínimo. Quanto mais sofisticadas as forças produtivas, quanto mais sofisticados os meios de produção, quanto mais sofisticadas as tecnologias e técnicas, que deveria suprimir o racismo, a humanidade está avançando em tecnologia, em ciência, então o racismo tem que sumir. Pelo contrário, o racismo se fortalece, daquele racismo brutal, mais ligado à religião, à maldição de Cam, se cria no século XIX aquele racismo dito científico, racismo científico. Raciologia, craniometria, frenologia, medir o crânio para ver se
E aí vai aparecer lá o Gobineau, entre outros, né? E depois, no século XX, falando disso, que começa a questão cultural. Ah, nós e eles, né? Tipo, lá o Samuel Huntington, né? Choque de civilizações. Era o grande inimigo teórico do Eduardo Said. Não, temos um ocidente de liberdade, de democracia, e temos uma horda das trevas, de asiáticos e africanos, né, que querem invadir, inclusive, nosso continente, e acredito que a ascensão da extrema-direita, da xenofobia racializada na Europa tem a ver com isso, né, uma crise, e a crise sempre é colocada no outro, na alteridade. Não, eles estão vindo roubar nossos empregos, nossa segurança social, então cresce o neonazismo, o nacionalismo, a xenofobia e o chauvinismo. Então não há como dissociar esses três elementos. Eu começo aqui também com uma frase da Donna Haraway, que em 87 escreveu o Manifesto Ciborgue. E naquela época nós tínhamos ainda uma visão mais positiva, esperançosa da tecnologia, principalmente da internet. Nós vimos a internet como uma superação daquele controle de monopólios de TV, de canais de TV, de rádio, de jornal. Nós víamos a internet como uma possibilidade de produzir conteúdo de modo livre. E eu acredito que o Manifesto Ciborgue, né, da Donna Haraway, manifesto feminista e socialista, como ela mesma chama, mas com um grande diálogo com outras teorias, né, pós-estruturalista, etc., ela traz essa frase que é extremamente interessante, né, e muito atual. Vou ler para vocês. Nossas máquinas são perturbadoramente vivas. E nós mesmos, assustadoramente inertes, diz Donna Haraway, em 87, no seu Manifesto Ciborgue. Então, ao longo dos anos 2000, nós vimos a transformação da internet, do navegar, a gente tinha os navegadores, né, o Netscape e tal, a gente viu a transformação em um campo, primeiro, um campo de ciberguerra. Na verdade, a internet já tinha ligações com a guerra, por quê? Porque o que deu origem à internet, a ARPANET, era uma rede descentralizada de computadores para caso de um ataque nuclear, né, na época da Guerra Fria. Então nós tínhamos mas a gente tinha essa noção de que não, mas a internet ela vai ser muito mais democrática em termos de acesso ao conhecimento do que um canal de TV. E ao longo dos anos 2000 nós vimos os monopólios, Google, as Big Techs, a plataformização, o colonialismo de dados, o modelo de negócios que se impõe, que eu já volto a esse assunto, que é o modelo de captar dados para criar psicoperfis para entregar anúncios segmentados, através de microdirecionamento de anúncios. Esse é o modelo de negócio. Ninguém fala disso. Eu resumi agora o que leva a Meta, Google, entre tantas outras plataformas e Big Techs, a aceitarem anúncios de golpes de Pix, desinformação, antivacina, terraplanismo, ódio, neonazismo, masculinismo, red pill, etc., misoginia, homofobia, transfobia. Por que esses anúncios circulam livremente nessas redes ditas sociais? Porque dá muito dinheiro, porque é o modelo de negócios. E aí, quando se fala em regulamentação dessas big techs, dessas plataformas no Brasil, que ferem violentamente a soberania digital brasileira, aí, que absurdo, a censura da internet é uma ditadura. Não é bem por aí. Voltamos agora à questão histórica, aos mitos. Tanto o mito do Titã Prometeu quanto o Ogum iorubano. Vamos falar um pouco sobre esses arquétipos religiosos, mitológicos, míticos. O Prometeu, ele é interessante, esse mito, a gente gosta muito de trazer ele, porque Prometeu tem tudo a ver com tecnologia, né? Prometeu, ele roubou o fogo celeste, ele é um titã, roubou o fogo celeste e doou para o ser humano. E Zeus já estava muito chateado com Prometeu, porque Prometeu significa, o nome Prometeu significa antever, né? E o Zeus queria saber quem ia derrubar Zeus Pater do poder no Olimpo, e ele falou que não ia dizer. E aí vem o outro problema, que ele roubou o fogo celeste e doou para o ser humano. O ser humano não tinha arte, não tinha ciência, não tinha técnica nem tecnologia, mas o Titã Prometeu gostava muito do ser humano, gostava de nós. E ele doa o fogo celeste, essa metáfora, essa mitologia diz o seguinte, né, o fogo celeste seria a capacidade humana de produzir arte, ciência, tecnologia e técnica. Só que Zeus vai puni-lo em várias versões, tem muitas versões diferentes, tá, do Prometeu. Prometeu acorrentado é a mais famosa, né?
ele vai ser punido, Hefestos vai criar correntes inquebráveis, em algumas versões o Prometeu ele é acorrentado numa rocha, no mar, em outras versões ele é acorrentado no Monte Cáucaso. E o que chama a atenção é que em uma das versões, a águia que come, que a punição dele seria ficar ali eternamente acorrentado, e todos os dias dessa eternidade, uma ave de rapina comeria o fígado de Prometeu, ele teria toda aquela dor, e aí no final do dia o fígado se regenerava. Só que numa das versões, essa ave que come o fígado de Prometeu, nessa metáfora incrível do custo da tecnologia da ciência humana, em todos os custos, ambiental, pessoal, subjetivo, material, ela é um autômaton. É a águia caucasiana também feita por Hefestos. Hefestos já tinha feito outros robôs, outros autômaton. Por exemplo, Talos, que era o autômaton que guardava as armas olímpicas dos deuses, né, na ilha de Creta, parece, em alguma das versões. Mas, para sair um pouco desse eixo, né, Grécia, clássico, ocidental, eurocentrado, muitas vezes, trazer aqui a figura do Ogum, como eu também poderia trazer outras figuras, como o Inkice, na África Banto, que a África Banto na diáspora africana no Brasil, ela influenciou muito mais o Brasil do que a África Urubana, né? Apesar dos orixás aparecerem mais, né, no Brasil nós temos 78% dos sequestrados e trazidos para o Brasil, na época do escravismo colonial, vieram da África Banto, do Congo, de Angola. Eram, em geral, ambundos. Mas, enfim, ficou muito forte essa cultura iorubana aqui, hoje Nigéria, e tu tem o orixá Ogum, tu tem um Nkosi, lá na África Banto. Esses arquétipos, esse orixá, o Ogum, é um orixá high-tech, porque ele ensina o ser humano a forjar o ferro. A espada e o facão, eles têm um duplo sentido, tanto para guerra, para violência, como também para abrir uma picada. Então, o Ogum, ele tem essa característica do pioneirismo. As ferramentas de Ogum, ele ensina o ser humano a fazer as ferramentas, tanto para agricultura, para caça, como para guerra. Mas a gente só fica nessa coisa do Ogum como o orixá da guerra, né, da violência e tal. Não é, ele tem esse outro lado da criação, da tecnologia. É um orixá high-tech, né? Tem até aquela música do DJ Dolores, né, Ogum, Exu Ciborgue na encruzilhada comandado por Ogum. É muito interessante essa música do DJ Dolores, ele estava afiliado no movimento Mangue Beat. É muito interessante essa história. Então, esses arquétipos também estão em outros povos, é interessantíssimo. Deuses ferreiros que ensinam técnicas e tecnologia. E não só nisso, né? Olha, toda ficção científica que nós temos, e em geral com esse grande mito que até hoje está muito forte, que é de que a IA vai tomar a consciência e vai nos dominar. Esse mito já está posto há muito tempo. Na verdade, um dos mais belos livros sobre esse mito é de Mary Shelley, né, Frankenstein. Ou, como é que se chama o livro, né? Frankenstein, ou O Mito do Prometeu Moderno. Esse medo de que nós, o sujeito, vai ser superado pelo predicado, pela ferramenta, pela criação. A criação tomando... Aí está o Matrix, está o Exterminador do Futuro, está o HAL 9000 lá no Kubrick, né, no 2001, Odisseia no Espaço. Está lá no Metrópolis, do Fritz Lang. Parece que está impregnado em toda a nossa cultura ocidental essa coisa do robô que vai tomar, Isaac Asimov, né, o robô que vai tomar consciência e vai nos dominar. Isaac Asimov está lá, as leis, né, da robótica, ele mesmo criou essa ficção. Mas, assim, isso nos traz um pouco uma visão de fetiche tecnológico. O que significa isso? Eu sei que a palavra fetiche é muito criticada na ciência da religião, na história das religiões, porque o fetiche seria o animismo, né? O fetiche é aquela coisa de dar ânima ao objeto inanimado. O fetiche da mercadoria, está lá no Capital, né, do Marx, seria essa noção de que a mercadoria toma vida e oculta as relações sociais que a produzem. O carro, naquela propaganda de carro que é o vidro todo fumeto, não vê o motorista, o carro parece que anda sozinho. A mercadoria está viva. E, bom, no caso da IA, então, nós chegamos num nível bem mais profundo disso, né? O medo de que a IA tome consciência e nos domine. Na verdade, esse medo, ele oculta as verdadeiras contradições da IA.
que é o colonialismo digital, a exploração de dados, a exploração e precarização de mão de obra, exemplo, né, o caso do Quênia, agora em todas essas questões dos conflitos no Quênia, né, mas no Quênia, nós descobrimos que a IA do ChatGPT, da OpenAI, a IA generativa ChatGPT, era treinada por trabalhadores precarizados do Quênia, do Brasil, do Paquistão, ganhando $2 por hora para treinar a IA, dizendo para ela o que poderia aparecer ou não em termos de texto e imagem, e esses trabalhadores, esses click workers, ou trabalhadores do clique, vamos chamar assim, eles são expostos a imagens violentas, são expostos a... Estão me ouvindo bem? Deu um barulho aqui no microfone. Sim, sim. Ah, obrigado. São expostos a imagens de violência, de mutilação, de pornografia ilegal, tudo, todo chorume internético que vocês imaginam e nem imaginam. Quer dizer, a IA não tem tanta autonomia, ela precisa de precarização das relações de trabalho humano para acontecer, mesmo que o processo de uberização, né? Tu tem um algoritmo, tu tem uma plataforma, tu tem trabalhadores sem direitos, que inclusive já internalizaram uma ideologia do empreendedorismo, do empresário de si, que está muito ligado a essa indústria 4.0, né? O empresário de si é essa ideologia que está em voga hoje cada vez mais e tem sido enfiada sistematicamente na formação de professores via fundações. Exemplo, vamos dar o nome aos bois, Fundação Lehman, né, trazer o empreendedorismo, o mantra do coaching, né, o empresário, aí vem o Byung-Chul Han com essa crítica à sociedade do cansaço, à psicopolítica, à sociedade da transparência, é o empresário que se autoexplora, o empresário de si, né, totalmente precarizado e, né, muitas vezes tem um MEI pejotizado, vamos chamar assim, ele tem um MEI, eu tenho meu MEI, tenho meu CNPJ, mas você precisa fazer esse MEI para poder entrar numa relação de trabalho extremamente precarizada, e não tem direito nenhum, mas você é um empresário. Isso tem muito a ver com a ideologia da californiana, que é a ideologia das Big Techs, dessas corporações do Vale do Silício. É uma ideologia que surge nos anos 80 ali na Califórnia, o nome já diz, né? É uma ideologia que é uma mistura, uma amálgama entre ultraliberalismo, tecnosolucionismo. A tecnologia é um deus ex machina, né? A tecnologia vai superar todos os problemas, que nem na tragédia grega lá. O deus descia mecanicamente no meio do palco e resolvia o dilema, o conflito trágico. Às vezes não, muitas vezes a tecnologia é vista como um deus ex machina. É uma coisa assim, tipo, vai resolver todos os problemas. Aí os professores são precarizados, os professores são contratados, os professores não recebem um salário digno, se vão lá fazer uma greve, uma manifestação, jogam a choque e batem todo mundo. Quer dizer, mas a tecnologia, o ChatGPT vai transformar, o caso aí do Tarcísio agora, né, da Secretaria da Educação em São Paulo. Precarização. E aí, o que tem ocorrido é o seguinte, junto com essa ideologia californiana, que tem esse lado do tecnosolucionismo, do ultraliberalismo, mas tem um lado também, uma espécie de tendências anti-autoritárias à la São Francisco, à la Califórnia. Pensem numa mistura entre o yuppie e o hippie. Isso é a ideologia californiana. Aí vem aquela coisa que nos acompanhou ao longo dos anos 90, 2000. Como eu queria trabalhar na Google, porque lá eu posso ir de bermuda, lá tem máquina de Coca-Cola, porque lá eu posso ir com o cabelo comprido, enfim, não preciso usar gravata. O que está acontecendo é o seguinte, aquele cenário do poder disciplinar fordista, do escritório cinza, da fábrica cinza, né, da montagem em série, da linha de produção, vem sido transplantada por uma espécie de ou cyberfordismo, ou um toyotismo radical, que vai exercer o just in time e a sincronização dos tempos para o capital. E aí nós temos o quê? Questões de raça, classe, gênero, claro, eu vou tocar mais na racialização aqui, né, que é o que Fanon, entre outras questões que perpassam, mas o que o Fanon se detém mais, essa racialização dentro do capitalismo, a criação do outro, da racialização, do engessamento da alteridade, para um olho europeu, para o branco, e é aquela cena clássica do Fanon que ele descreve no Pele Negra, Máscaras Brancas, né? Olha, mãe, um negro, não sei se vocês leram
o Pele Negra, é uma cena importante, né, para entender o pensamento do Fanon. Ele está caminhando em Lyon, ele conta isso, ele está caminhando em Lyon, onde ele estudou medicina, e aí uma criança branca, com a mãe branca, francesa, de mão, aponta para ele e diz, olha mãe, um negro. E o Fanon, tipo, quer dizer, aquele momento né, a fabricação desse olho eu, que vê no outro um estereótipo, o engessamento, né, impõe ao outro a sua própria construção dessa alteridade. É isso que o Fanon é muito crítico. É nesse sentido que ele vai dizer, né, inclusive vai destoar de muitos outros pensadores. Eu não sou um pensador negro. Eu não tenho só que pesquisar. Ele pesquisa a questão do racismo e do colonialismo, porque são questões emergenciais da minha existência, da minha militância, mas eu posso escrever sobre o que eu quiser. E aí vem aquela coisa que ele falou, a batalha de maratona é tão minha como de qualquer branco, como de qualquer grego ou alemão. Não há uma essência, não há um essencialismo do sujeito, do ser humano, né? Essas questões da materialização, da raça, desse construto, né? Porque raça para Fanon são construtos materializados coloniais. O branco é uma autoinvenção de um falso universal, né? Porque o branco não se racializa nem é racializado em geral. E quando é racializado, aí o branco fica muito chateado. Notem quando o cara vai lá, estuda sobre branquitude, aí o branco se sente racializado, e aí dissipa essa falsa universalidade que foi colocada pelo branco, pelo europeu, né? Na verdade, é uma elevação de uma particularidade a uma falsa universalidade. Então, é isso que o Fanon está tentando dizer. Não há como dissociar o processo de racialização do colonialismo e capitalismo. Então, é um ensinamento que, para nós, na nossa obra, no nosso livro, ficou muito... foi fundamental, né? Ficou muito presente. Aqui tem outras questões, né, da IA generativa, que eu quero entrar depois. A gente usa esse conceito de intelecto geral, né? O conceito está lá nos Grundrisse, do Marx. O intelecto geral seria essa capacidade humana coletiva de produzir conhecimento, ciência. E aí, o que acontece? Né? Uma exploração do intelecto geral hoje. De certa forma, né, o trabalho vivo tem sido encarnado em trabalho morto. Estou usando aqui categorias e conceitos do próprio Capital. A tecnologia, então, ela teria esse poder de tomar ânima. O que é inanimado, tomar ânima. E a IA generativa, ela traz com toda força isso. Porque ela captura o processo de criatividade, ela captura e modifica até mesmo as questões pedagógicas e talvez cognitivas, porque, quer dizer, você pode fazer um avatar de um professor com a voz que você quiser, com um deepfake, né, uso de IA para criar um rosto, ou modificar um rosto, lip sync, que as IAs conseguem sincronizar os lábios de uma imagem, falando outras coisas, o que você quiser, e assim, há uma modificação bem forte nesse sentido em termos de trabalho, desemprego tecnológico, uso de IAs para uma série de programação, né, trabalhos que cada vez mais estão em perigo, revisão, qualquer tipo de atendimento com o público. Então tem essa tendência, quando a IA é uma IA proprietária de uma Big Tech, há a velha contradição entre a produção coletiva do conhecimento e a apropriação privada. Porque se você não paga os $20 por mês do ChatGPT, você não tem acesso ao ChatGPT 4 ou 4 Omni, não tem acesso às personas do ChatGPT, que são GPTs customizáveis. Por exemplo, muito interessante para nós, pesquisadores, pesquisadoras aí, quem trabalha com circulação de ideias e com academia, etc. Tem lá, por exemplo, conexão do ChatGPT com bases de artigos científicos. Por exemplo, tem um Scholar GPT, que é só na versão paga, que você faz perguntas ali, pede, enfim, né, faz inputs, prompts, e ele só pesquisa numa base de 200 milhões de artigos científicos. Quer dizer, isso aí já dá um outro uso para a ferramenta, né? Porque a ferramenta ela tem muita alucinação algorítmica, ou seja, inventa coisas, e inclusive a ferramenta, aí vem essas questões que o Fanon traz, né? Que a gente utilizou dele para tentar trazer para esse mundo digital. A ferramenta apresenta vieses, como eles chamam, está enviesada. No nosso caso, nós pesquisamos o chamado racismo algorítmico.
ou racialização codificada. A questão do reconhecimento facial, relacionado ao encarceramento da juventude negra, uma espécie de neolombricismo cibernético, essa coisa do algoritmo facial da polícia usar câmeras para reconhecimento facial e prender, em geral, jovens negros devido a um reconhecimento facial, quando na verdade estava errado. Então, relatos de carros inteligentes, né, smart cars, que atropelam mais corpos negros do que corpos brancos, porque não reconhece o corpo negro como um corpo, assim como problemas mais usuais, por exemplo, reclamação em massa de a pessoa vai lá fazer uma conta no banco, ou vai entrar no gov.br, e o negócio não reconhece o rosto negro. Isso já não é uma questão ligada só à tecnologia digital, isso já vinha de outras tecnologias. Exemplo, filmes Kodak. Os filmes... Alô? Ixi, deu um problema aqui. A gente tá te ouvindo bem. Agora paramos de te ouvir. Agora estão ouvindo? Agora sim. Agora sim? Uhum. Tudo bem? Tá. Sim. Então, os filmes Kodak, para quem não sabe, a história da fotografia e do cinema também é uma história do racismo e tecnologia. Não é à toa que o primeiro filme falado foi o cantor de jazz, era um blackface, é um minstrel show, é um branco pintado, com o rosto pintado, tentando imitar os supostos trejeitos do cantor de jazz, do negro, da Louisiana, de New Orleans, né? E é o primeiro filme falado, 1927. 1927. Bati de novo aqui, desculpe. Agora sim. Alô, tá. 1927. Tá? Os filmes Kodak não captavam a pele negra, direito. Eram filmes para brancos. Por quê? Porque a Kodak não estava nem aí se ia vender para a população negra o filme. Olha só que absurdo, só começaram a fazer filmes, eu sou da época do filme, tá, pessoal? 12 poses, 24, 36, revelar o filme, né? O Rando fala muito disso, né? Da fotografia digital e da fotografia analógica, do revelar, né, algo, e dessa fotografia instantânea nossa, da selfie no espelho, da academia, em todo que é lugar, do prato que tá comendo, essa coisa, né, massiva e instantânea da foto digital. Mas eles só arrumaram os filmes Kodak porque criadores de cavalo reclamavam para a Kodak que queriam tirar fotos dos seus cavalos de pelagem escura, e aí não pegava direito a foto ficava ruim. E aí que arrumaram os filmes. Então, essa história do racismo na tecnologia já vem de antes, mas agora ela foi, como já previa Fanon no Racismo e Cultura, ela foi hiperdimensionada. E com perigos terríveis para a vida das pessoas racializadas. Então, o racismo algoritmo, a gente tirou esse conceito de um grande pensador brasileiro, chama Tarcísio Silva, que trabalha há muito tempo com esse conceito, e apareceu para nós, e, quando a gente viu isso, tipo, o Fanon estava certo, né? Quer dizer, capitalismo, as big techs, o lucro, a questão da acumulação primitiva de dados, de retirar dados, de nos esfolar vivos, de esfolar nossa subjetividade para treinar IAs proprietárias, tem que pagar depois para usar, as fotos dos nossos filhos, nossos momentos, nossa memória toda digitalizada em servidores proprietários da Google Fotos, etc, etc. Então, os caras nos esfolam, e nós, muitas vezes, não nos damos conta. Por quê? Porque não sabemos como funciona esse colonialismo digital. Tem alguns pontos aqui que eu vou ter que passar, porque eu já desenvolvi demais, e outros que eu não falei ainda. Mas eu vou ter que passar aqui para frente, porque tem uma coisa mais importante aqui para mostrar para vocês, que é o que eu estava falando. Depois, se der tempo, eu volto naquele ponto ali ainda das IAs que geram imagens, né? Se vocês quiserem aprofundar esse ponto, que eu não vou ter tempo agora, eu sugiro que vocês leiam lá no blog da Boitempo o nosso texto, meu e do Davidson Faustino, que é IA, sobre as IAs criando um Fanon branco. Nós fomos lá tentar fazer no Dolly, né, na IA generativa de imagens do ChatGPT, da OpenAI, pedimos para fazer cenas históricas do Fanon na Argélia. E toda vez que botava Dr. Fanon, a IA fazia um branco. E eu, o Davidson, colocava, olha, só para te dizer, o Fanon era um homem negro. Ah, tá, ela dizia que aprendeu, que não ia mais repetir. Aí botava Fanon, apareceu o Fanon. Aí depois ela só foi criar um Fanon, digamos, mais apropriado, porque a gente fez um super prompt. Um prompt detalhadíssimo. As roupas que o Fanon usava, a cicatriz que ele tinha embaixo do olho, as entradas no cabelo, o rosto. Aí
A gente teve que fazer um prompt e ainda pediu para a IA, olha, mas dá uma pesquisada na internet antes para ver quem é o Fanon. E aí ela fez tudo isso, a gente pediu o Dr. Fanon de novo e veio o Fanon branco, pessoal. A gente trouxe esse... Posso mostrar aqui, ó. Acho que é importante, de repente. Não sei se eu vou conseguir mostrar. Fazer essa... Acho que é importante vocês darem uma olhada nesse texto aí. A gente compartilhou aqui no O chat. link que tá no chat. Ah, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Então, esse texto aí tá bem interessante, é um pouco do que eu falei, nós aprofundamos o que eu falei aqui. Porque tem essa crítica à IA no nível mais básico, tipo, que tipos de mudanças cognitivas vai ter uma ferramenta que sumariza, cria tabelas automaticamente, né? Navega por ti na internet. Parece que a IA é a nova interface entre o usuário e o ciberespaço. E tem um grande problema, essa é a primeira camada, e importante crítica também, importante reflexão. Agora tem um grande problema, que é o modelo de negócios proprietário. Quer dizer, tu vai lá, tu faz uma raspagem de artigos Creative Commons, nossos artigos científicos, todos, a maioria deles em Creative Commons, repositórios de teses, dissertações e TCCs Creative Commons, ou seja, licença aberta, livre, e aí vai lá, a OpenAI, faz essa raspagem, treina o modelo deles, e aí você tem que pagar para usar a ferramenta mais apurada com mais acurácia, senão você vai usar o ChatGPT 3.5, que ele tem menos acurácia. E é aquela coisa, né, quanto menos você paga para uma Big Tech, mais você é a mercadoria, você está trabalhando para eles. Nós estamos trabalhando de graça. Isso é uma das características da uberização, da plataformização em si. Nós somos chamados a trabalhar de graça o tempo inteiro, qualquer momento. Internet banking, a gente não pensa, que legal, legal mesmo. Eu vou ali, mando um Pix, TED. Antes eu ia no banco, eu tinha que ir no caixa, uma série de, né, um monte de trabalhador ali e tal, funcionários. Agora não, é tudo, quer dizer, de certa forma tu trabalha para o banco. Né? Quando eu dou joinha ali, correto ou incorreto, na resposta do ChatGPT, eu estou treinando o modelo. Isso é feedback, segundo Wiener, né, teoria cibernética, realimentação de dados. Então, o tempo todo nós estamos trabalhando para essas big techs, não só nós adultos, os jovens e as crianças. Crianças montando jogos numa plataforma que cria jogos, para outras crianças jogarem, Roblox, por exemplo. Crianças montando castelos no servidor do Minecraft para outras crianças brincar, quer dizer, será que não seria trabalho isso? Não escreve muito sobre isso, a gente não entrou num consenso ainda, mas é interessante como a gente é chamado a trabalhar de graça. Então, o capitalismo hoje, ele explora a liberdade, ele explora a comunicação, o lúdico, tudo é gamificado, já notaram? Tudo ganha um emblema. Você é Uber, você é motorista da Uber, tem que fazer 5 corridas das 19 às 21, se você fizer 5 corridas em tanto tempo, você ganha um emblema e ganha R$200, tudo gamificado. E isso tem tudo a ver com essa ideologia californiana, né? A escola também muda, né? Quer dizer, a escola ligada mais ao paradigma fordista, uma escola, né, senta aí, tu não vai fazer isso, paradigma disciplinar. Agora, no paradigma mais psicopolítico, não, agora você tem liberdade, tem metodologias ativas, gamificação, problem-based learning, próprio coaching, que é introduzido, às vezes com outros nomes, né, o mantra do coach, que é o mantra neoliberal, esse mantra do sujeito que se autoexplora, esse mantra de um sujeito que não é mais sujeito, é um projeto sempre em desdobramento, né, que é esse indivíduo que nós vemos surgindo nesse mundo das redes. Mas o colonialismo digital ele não ataca só a subjetividade. Né? Como a gente chamou no nosso último artigo, é uma contradição entre a hiperconexão e a desconexão, porque grande parte da população tem franquia de dados muito limitada na pandemia. Nós vimos essa contradição como professores. Vou fazer um vídeo aqui, vou botar para meus alunos no YouTube. O aluno falou para mim, professor Walter, eu não consigo abrir seu vídeo. Por quê? Porque eu não tenho franquia. A franquia aqui em casa é para toda a família. E eu dava aula como substituto no IFE, no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, na época, e aí era ProEja, né, alguns alunos tinha turmas de ProEja, os alunos me demonstraram isso, que existe também um mito de que está todo mundo conectado.
Só que o seguinte, também tem diferenças entre essas conexões. Então tem essa grande contradição entre hiperconexão e desconexão e solidão. Todo mundo conectado, todo junto, cada qual na sua solidão. O nome do nosso artigo é até uma homenagem à música do Mano Brown do Racionais, né? Todos juntos, cada qual na sua solidão. Então tem esses aspectos subjetivos, mas tem aspectos ainda da velha exploração do trabalho, do colonialismo clássico, do neocolonialismo, que é a questão dos minérios. Não há como rodar o software sem hardware. E não há hardware sem minérios. O hardware necessita as placas físicas, né, cada vez mais sofisticadas, necessitam de ouro, columbita e tantalito coltan, cobalto, lítio para baterias. Onde estão esses minérios? Estão no sul global. Estão sendo explorados nos verdadeiros mundos da morte, como nomeou Achille Mbembe no seu Necropolítica. Fronteira do Congo com Ruanda, Burundi. Lago Kivu, as maiores minas de columbita e tantalita. O Congo sempre, desde a morte de Lumumba, do assassinato covarde de Patrick Lumumba, o Congo sempre, né, nessas ditaduras, nesses conflitos intermináveis, soldados criança. Cobalto também no Congo. Ouro. Olha só essa matéria aqui que a gente achou. Saiu no Brasil de Fato, mas originalmente saiu acho que foi no Repórter Brasil. Os caras descobriram que o ouro Yanomami, entre outros povos, Kayapó também, entre outros povos, vamos focar aqui no Yanomami, esse ouro estava sendo retirado pelo garimpo ilegal, em plena expansão, usando o Starlink do Elon Musk, sistema Starlink de satélites, e estava sendo auditorado de um modo, sendo lavado, lavagem de ouro, sujo de sangue, do genocídio do povo Yanomami e do povo Kayapó. Olha só, o ouro sai do Brasil, vai para a Chimet Refinadora, na Itália, tá? 2,1 bilhões em ouro, só do povo Kayapó, das terras Kayapó. Isso é colonialismo. A violência, o colonialismo, o roubo de minérios continua em pleno colonialismo digital, em plena revolução tecnológica. Isso é colonialismo digital também. Não é só a captura de dados em aplicativos, não é só o controle das infraestruturas, dos cabos de fibra ótica, dos servidores, data centers. Nossos dados são capturados no Brasil através de todo tipo de aplicativo e subterfúgio, dados, metadados, biodados. Agora, biodados é o ouro, novo ouro. Os biodados são recolhidos por smartwatches, por exemplo. Esse smartwatch, ele sabe quantas horas você dormiu, batimentos cardíacos, quantos passos você deu a uma extração de biodados. Pulseiras fitness para esportes, etc. Até mesmo na academia hoje, você vai na academia, tem que baixar um aplicativo, tem que dizer quantos quilos você botou naquele aparelho, quantos perdeu. Quer dizer, há uma extração em massa de biodados. Aplicativos de ciclo menstrual. Pessoas que menstruam usam aplicativos ditos gratuitos de ciclo menstrual, colocam seus biodados ali. Essas empresas têm controle de um banco de dados incrível, valioso. E são capturados como esses dados? Através das plataformas, dos aplicativos, das redes sociais, das IAs. Agora, com o advento da internet das coisas, nós chegamos a um nível absurdo de coleta de dados. Big Data, como é chamado, Big Data. Agora o Smart Fogão está em conversa com a Smart Geladeira, a Smart Escova de Dente. Pessoal, ontem eu vi uma escova de dente com IA. Essa escova de dente, ela tem uma IA, olha só, você está escovando os dentes, ela está modelando os seus dentes. Modelando os dentes. E aí a vibração, promete o fabricante, a vibração, enfim, o movimento que a escova vai fazer se adapta à leitura que a IA fez dos seus dentes.
É uma escova IoT, Internet of Things. A lâmpada que está aqui atrás ali, depois eu posso mostrar, eu botei o livro ali para mostrar para vocês depois, é uma Smart Lamp. Eu ligo essa lâmpada via celular, posso fazer, se tiver 4, 5 lâmpadas Smart, eu posso fazer uma cena, uma fica mais avermelhada, 12 milhões de cores RGB. Tudo, fechaduras, Smart Houses, Smart Cities. E aí que entra a grande contradição que nós vivemos, aí é o mundo cyberpunk, né? Que é o mundo do colonialismo digital. A mais baixa condição de vida convive com a mais alta tecnologia, ali, um do lado do outro. Sistema Starlink, o garimpo ilegal, matando, envenenando com mercúrio, matando as crianças Yanomami, estuprando, matando, destruindo, com Starlink via satélite. Isso é low-life high-tech. Isso é cyberpunk, da literatura anos 80, Neuromancer, William Gibson. Essa literatura, né, cyberpunk era a literatura que trazia isso. É um mundo neon, de alta tecnologia, mas de baixíssimas condições de vida. Vou dar um outro exemplo. Desinformação anti-vax. Como é que esses movimentos anti-vacina, movimentos de ataques na escola, chans da vida, os 4chans da vida, esses espaços na internet onde são reproduzidos os piores tipos de conteúdo. Peraí que agora voltou aqui. Tá me ouvindo? Desculpe. Sim, estamos ouvindo. É que eu me emociono aqui, eu bato no microfone e aí eu não sei o que eu faço aqui. Se parar, a gente te avisa, fica tranquilo. Tá bom, obrigado. Ok. Bom, então isso é o low-life high-tech. Isso é o low-life high-tech, essa contradição terrível entre alta tecnologia e baixa condição de vida. Estava dando o exemplo dos anti-vax, né? Como é que o conteúdo anti-vacina se reproduz? Através de fazendas de clique, através de anúncios pagos, segmentados, através da alta tecnologia das redes. Às vezes a notícia, a fake news é feita numa IA. Tem um conteúdo falso, mas a IA é tão eloquente que consegue convencer as pessoas num texto, né? Ou numa imagem, que nem aqui no nosso caso do Rio Grande do Sul. Durante as enchentes, uma série de fake news, de desinformação. A mais bizarra, fizeram uma imagem nessas IAs generativas de imagem, que era um helicóptero da Havan salvando as pessoas. Na água, as pessoas... Só que tu olhava assim, ó, primeiro olho, tu já via os corpos, as pessoas estavam... Porque aí ela não acerta muito pé, mão, né? Ela tem algumas dificuldades para gerar, principalmente mãos humanas. Então, assim, tu via na hora, mas convenceu muita gente que o idoso da van lá estava salvando as pessoas de helicóptero. Porque essas fake news, elas trabalham no pré-lógico, parece que na emoção, elas capturam a emoção. Só que isso tudo é veiculado por plataformas, por Big Data, por ciência de dados. O Steve Bannon aprendeu a fazer isso lá na campanha Trump, né? E criou esse método para o Orbán, para o Bolsonaro, para toda essa corja. Esses caras aí não estão brincando, e a esquerda, os movimentos sociais, os setores progressistas, democráticos da sociedade, ficaram muito aquém. Agora estão começando a aparecer esse debate que nós há 15 anos já tentamos fazer, da importância da tecnopolítica. Vamos chamar de tecnopolítica. Agora saiu uma notícia aqui interessante, inclusive, que parece que a Agência Nacional de Proteção de Dados proibiu a Meta de treinar a sua IA usando o nosso conteúdo do Instagram. Parece que saiu agora essa notificação aí. Regulamentação dessas big techs, né? E aí a extrema-direita, a alt-right, a neo-direita, esse povo todo aí que está em ascensão na Europa, inclusive, eles usam fazendas de clique, redes de bots, né? Bots, robozinhos, fakes, muito dinheiro botando no Google, no YouTube, na Meta, no Instagram, pagando anúncio. E esse é o modelo de negócio. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, as Big Techs, na minha concepção, na nossa concepção, são necrocorporações. A Medeiros, Cíntia Medeiros, no campo da administração, ela desenvolveu uma tese muito interessante sobre os crimes corporativos contra a vida. E ela trouxe a Shirley Membe e o pensamento pós-colonial,
para entender os crimes corporativos contra a vida. Ele usou a necropolítica do Achille Mbembe, que é um fanoniano, claro, um fanoniano com uma interface aí com Foucault, com o pensamento da biopolítica, etc., né? Entre outros, mas ele tem muita... A gente traz muito o Mbembe no nosso livro, claro que temos um diálogo bastante crítico com algumas noções do Mbembe, mas é uma necrocorporação. No momento que tu pega ouro pro teu hardware, que foi refinado, lavado, o sangue Yanomami nesse ouro, você é uma necrocorporação. Você atenta contra a vida. Então, isso é realmente uma materialidade do colonialismo digital. Tem o colonialismo de dados, como a gente já falou bastante, né? Acumulação primitiva de dados, racismo algorítmico, racialização digital, plataformização. Psicopolítica é um conceito do Rand, também um outro pensador que a gente dialoga bastante. Eu indico para vocês lerem o Psicopolítica e o Sociedade da Transparência. Ele tem uma coisa muito interessante, eu gostei dessa... Ele diz o seguinte, que esse artefato aqui, olhem por favor a telinha, se puderem ver aí, esse artefato aqui, ele é um artefato interessante, porque ele lembra um outro dispositivo, no modo que nós manipulamos esse artefato, esse dispositivo. Ele lembra o rosário. Ele lembra o rosário. O rosário é um dispositivo móvel de internalização de uma certa ideologia, de um autocontrole, controle de si e de controle do outro. Inclusive um controle do pensamento. O pensamento pecaminoso está chegando, vou rezar o meu terço. Não só no catolicismo, né? Tem em outras religiões, tem também dispositivo no budismo, já viram? Contas, né? E aquela materialidade do ritual, ela dá o autocontrole e pode dar o controle do outro. Tu tem que rezar tantos terços porque tu fez tal coisa. O dispositivo, o smartphone, lembra muito a manipulação do rosário hoje em dia. Notem as pessoas, a ansiedade de não ter o smartphone na mão, a ansiedade que deixou o smartphone carregando não está no bolso nem na bolsa. O mal-estar, cadê o meu smartphone, cadê meu telefone? Por isso que Rand nos fala lá no Psicopolítica que o smartphone é um novo panóptico, e um panóptico muito mais poderoso que o panóptico de Bentham, descrito por Foucault em Vigiar e Punir. É um panóptico de si e um panóptico móvel do outro. Eu tô sempre, né, vou te filmar. Ó, tô te filmando, e a selfie também é um autocontrole. Quantas vezes a gente tira 1000 selfies, porque, o meu cabelo, ó, não tá bom, tá aqui, tem que arrumar, tira uma foto, a luz não ficou boa, aí eu tiro 20 fotos, daquelas 20 fotos, eu pego uma para passar os filtros e etc, etc. Há um autocontrole, né, da nossa imagem, porque esse selfie, esse espectro residual binário que é o nosso perfil na internet, ele é construído, né? Então, Rand fala o seguinte, o smartphone é o rosário, na rede social é a igreja, e o curtir é o amém. Curtir é o amém, porque quando você curte, quando você é curtido, há todo um emaranhado de poderes por trás daquele botãozinho digital que a gente não compreende, algoritmos que entregam o conteúdo ou não. Vejam vocês, se você tem um iPhone, por exemplo, a entrega de fotos com iPhone é muito melhor da entrega de qualquer outro aparelho. Por quê? Primeiro porque a foto do iPhone tem melhor qualidade. Eu não duvido que não tenha um contrato entre plataformas e aparelhos e hardware. Por exemplo, assim, ó, se vocês pagarem tanto para a Meta, nós vamos entregar mais Xiaomi do que iPhone. Então, a lógica algorítmica, o poder algorítmico está em todos nós, não só nas redes sociais, mas no acesso ao crédito, no reconhecimento facial, em tudo. E esse colonialismo de dados, essa acumulação primitiva de dados, por que a gente chamou assim? Porque é um momento de violência extrema. Nós somos esfolados cotidianamente por dados. Dados que são retirados da nossa subjetividade, dos nossos comportamentos de consumo, e são levados para data centers, em geral estadunidenses, no Vale do Silício. E aí também cai outro mito que o colonialismo digital tentou impor, que o mundo digital é ecológico, o carro elétrico é ecológico. Não, se não fosse tão ecológico, não precisavam gastar tanta água em lítio
e dar golpe na Bolívia, tentar dar golpe na Bolívia sem parar para derrubar o governo, para se apoderar, para dominar as minas de lítio, que são tão importantes para os carros Tesla, por exemplo, do Musk. Então, há uma reabilitação também dessa tendência que nós não chamamos assim. Quem chamou assim foi o Assange. Num dos livros mais importantes que o Assange escreveu, chama, eu indico também, Quando o Google Encontrou o Wikileaks. O Assange diz que é uma espécie de fardo do nerd branco com esses donos e CEOs de Big Techs do Vale do Silício. E aí nós pegamos essa frase do Assange e criamos um conceito. Por quê? Porque parece muito aquele mito que eu comecei falando aqui do colonialismo benéfico, da missão civilizatrice. Estamos levando balões para conectar as pessoas na África, Starlink para a Amazônia, e é nesse sentido que essa ideologia do fardo do homem branco é reabilitada sob a égide do fardo do nerd branco. São bondosos, né, fazem coisas boas. E aí a Google Corporation, por exemplo, a Alphabet, Google, né? O Gafana inteiro, Gafana é uma sigla que é Google, Alphabet, Amazon, com a sua AWS, Amazon Web Service, e todo o seu poderio, Facebook, Meta, controlando o WhatsApp, Instagram, etc. Nós temos aí a Apple e a Microsoft, que retorna com um poderio incrível, com seu Microsoft Azure, e com 10 bilhões de dólares injetados na OpenAI, na empresa, na corporação que fez o ChatGPT. Uma notícia bem quente para vocês, nos últimos dias eu fiquei sabendo, né, que agora a nova empresa top 1, mais poderosa do mundo, pasmem, com 3,3 trilhões de dólares de patrimônio e de ativos, é a NVIDIA. Pela primeira vez a NVIDIA se torna a Big Tech número 1 e a empresa mais importante e mais poderosa do mundo. Ultrapassou a Apple e a Microsoft. Por quê? Porque é a empresa que faz placas de hardware para duas coisas essenciais hoje. Mineração de criptomoedas, Bitcoin, precisa de um hardware de placas muito fortes, e para IaaS, é o hardware de carros inteligentes, de casas inteligentes. Então, eles eram muito conhecidos para placas para gamers, né? Aquela placa GeForce para jogar joguinho, né? Videogame aí, jogos eletrônicos no computador. Mas eles passam a se tornam a empresa mais poderosa do mundo devido à IA. E aí que vem o fim dessa fala, que é um fim de esperança, de descolonização da tecnologia. Nós precisamos nos conectar, por isso uma crítica hacker fanoniana. Nós precisamos conhecer a pedagogia hacker e tentar resgatá-la do sequestro que foi feito pela pedagogia corporativa, com suas ideologias de empreendedorismo, empresário de si, que na verdade escondem precarização. Precisamos resgatar a visão coletiva do hacker, porque o hacker em geral é visto como um indivíduo, um capuzinho, né, ali sozinho, enfrentando o mundo. Quando na verdade o espírito hacker é o espírito da coletividade, do coletivismo, de produzir coletivamente conhecimento, a tecnologia. E esse espírito está presente nos clubes hackers brasileiros. É muito interessante essa questão. Tem lá a professora Karine Menezes, da UFBA, ela trabalha com pedagogia hacker, ela faz parte do clube hacker lá de Salvador, que é o Raul Hacker Club, tem o Calango Hacker Club, tem o Dumont Hacker Club, Garoa Hacker Club, tem aqui em Porto Alegre tem o Mate Hackers. Então surgem espaços contra-hegemônicos onde as pessoas estão aprendendo tecnologia ensinando sem nenhum tipo de pretensão no sentido de ganhar dinheiro ou lucrar com o outro. É um processo interessantíssimo. Laboratórios de garagem, perilabs, laboratórios de periferia, programação na periferia, montar uma impressora 3D na periferia. Isso é um ponto interessante que a gente trouxe. O movimento do software livre, o movimento hacketivista, é a história do Assange, né, da Wikileaks e tudo mais. E a história dos clubes hackers no Brasil é uma história bem interessante de descolonização da tecnologia. Porque o primeiro clube hacker brasileiro foi o Bylux, que era o Bylux era uma mistura de Bahia com Linux. O primeiro clube hacker parece que ele estava ligado com a comunidade Pataxó e com hackers. Então, no Brasil, o movimento hacketivista já nasce com essas ligações. Por isso que é importante trazer essa crítica, mas também como um chamado para ação.
Primeiro ponto, assim, ó, não tem discussão, na minha visão, o primeiro ponto emergencial é a regulamentação imediata das plataformas e big techs em prol da soberania digital brasileira. Os caras fazem o que querem, é terra sem lei, por isso que a gente chama de acumulação primitiva de capital, porque a acumulação primitiva de dados, porque é um nome referente à acumulação primitiva de capitais, está lá no Marx. Quer dizer, o capitalismo nasce do escravismo, do colonialismo, do saque de metais, aí nasce o sistema mundo. Está lá o Wallerstein, por exemplo, né? Olha, o Marco Aurélio ali citou o livro, né? A tese da Carina Menezes, me dou muito bem com ela, e na verdade comecei essa caminhada aí, mais ligada ao... O Fanon já estava, né, no meu estudo e tal, na minha pesquisa e militância, mas a minha questão hacker mais profunda, assim, foi devido a uma palestra da professora K. Menezes, num fórum de software livre. Então tem essas questões todas, da descolonização da tecnologia, da regulamentação das big techs, da criação das possibilidades de uma tecnologia genuinamente brasileira, não no sentido chauvinista, nacionalista. Fanon era crítico do nacionalismo, ele via a consciência nacional como algo importante naquele momento que ele lutou. Mas ele era um crítico e via com muito problema o nacionalismo. Eu falo no IA brasileira no sentido de nós termos uma IA, uma machine learning, que esse nome IA é um nome de fantasia, um nome marqueteiro, né? Machine learning, aprendizado de máquina, deep learning, aprendizado profundo, tecnologias interessantíssimas, nas universidades federais. Agora, nós temos um professor, Rodrigo Bonaldo, que está lá no Departamento de História, no PPG de História da Federal de Santa Catarina, que eles estão desenvolvendo, ele e a equipe dele, uma IA treinada apenas com repositório de dissertações e teses de história lá da Federal de Santa Catarina. É uma grande esperança, porque nós não temos aquela visão heideggeriana de uma crítica tecnofóbica à técnica, à tecnologia, uma volta ao idílico mundo rural ou algo do gênero, que hoje também aparece como proposta. Respeitamos, mas não é a nossa jogada, não é a nossa caminhada. Nossa caminhada é um apontamento fanoniano de descolonização da tecnologia, porque a tecnologia a todos pertence. A toda a humanidade, Fanon disse que pertence à história. A história humana pertence a toda a humanidade. Só que o europeu, o ocidental, a burguesia, principalmente europeia, sequestrou como se fosse uma criação apenas sua. Bom, só a história que eu contei aqui do Al-Hawarizmi, do Al-Jazari, das traduções de livros em Toledo, a circulação de ideias entre o norte da África e o sul da Península Ibérica, via Gibraltar, já demonstram que o eurocentrismo escondeu isso. Está lá o artigo do Dussel, já falando de pensamento decolonial, a sua fase decolonial. Dussel tem um artigo importante, Europa, Modernidade e Eurocentrismo. Um artigo curto, mas denso. Ali ele demonstra, Henrique Dussel, como se construiu essa visão eurocêntrica de uma história universal, que sai de um Egito embranquecido, vai para uma Grécia, que é o berço da civilização, aí da Grécia vai para Roma, de Roma se esquece Roma Oriental, se esquece de Bizâncio, some, dá uma sumida, né? Aí vai para a Idade Média, a Era das Trevas, nada acontece, né? Aí os modernos se autodenominam modernos, nós somos modernos. Passamos da Era das Trevas, Renascimento, modernidade, né, junto com o capitalismo, com a criação do sistema mundo pelo colonialismo. Então o Fanon tem tudo a ver com esse fenômeno atual. Claro que ele não conseguiu analisar questões que seriam impossíveis para ele. E a gente tentou muito não criar anacronismos, né? Mas que o pensamento fanoniano está vivo e é importante, tanto em termos acadêmicos como em termos dos movimentos sociais, as lutas de quilombolas, indígenas, mulheres, as lutas contra a racialização, contra a opressão, trabalhadores atingidos por enchentes, enfim, né? As pessoas estão nas suas lutas, a luta contra a transfobia, a homofobia, contra o machismo, contra o racismo, tem tudo a ver com tecnologia, porque as tecnologias estão todas enviesadas, porque são, em geral, brancos que programam esses softwares, lá do norte, e, em geral, o que acontece devido à desigualdade de desconexão, o usuário usual da internet, nos últimos 30 anos, é um branco. A Wikipédia, por exemplo, começou com campanhas interessantes agora. Queremos que mulheres se tornem wikipedistas, porque a maioria dos wikipedistas são homens brancos.
O rosto do branco é colocado como rosto universal para o reconhecimento facial, por exemplo, né? Um simples abrir uma conta ou qualquer software desse. O rosto do branco, se você for lá no motor de busca, no algoritmo de motor de busca do Google, coloca lá homem branco, depois coloca homem negro. Todas as questões do Fanon que ele analisa, a sexualização do corpo racializado, né? O corpo, o negro apenas como biológico, né? Está lá no Pele Negra, Máscaras Brancas, e os motores de busca reproduzem isso. Coloca lá mulher branca e mulher negra. Os algoritmos não são racistas, eles estão racializados. Aí que vem a nossa questão. Porque no momento que eu digo que o algoritmo é racista, eu estou dando ânima para a ferramenta. Então, são processos de racialização codificada e nós temos que cada vez mais lutar contra isso. Agora, o problema é o seguinte: se você faz apenas a crítica ao racismo, à racialização codificada, sem uma crítica ao poder da propriedade intelectual dos softwares proprietários, das big techs, você acaba até ganhando um prêmio Google. Porque o Google, Alphabet, Google Ideas, por exemplo, e outros think tanks aí, premiam pessoas que fizeram, por exemplo, combati a racialização codificada, ou combati a homofobia ou machismo na produção de softwares. Prêmio Google. Grande problema deles é quando você faz essa conexão. Assim como a Angela Davis fez em Mulheres, Raça e Classe, essa conexão entre várias opressões e intersecções de opressão, principalmente a questão da propriedade privada, que daí é sagrado. Aí você não ganha prêmio Google, não. Aí você se torna uma persona não grata. Obrigado, pessoal. Vou abrir para... Já falei demais, abrir para as perguntas aí. Muito obrigado. Excelente, Walter. A gente te agradece muito. Enquanto o pessoal vai aí digerindo, né, toda essa informação e essas questões importantíssimas que você trouxe para a gente, e antes de passar para a Mari, queria te ouvir um pouquinho, se fosse possível, sobre um ponto, talvez você já tenha falado bastante sobre ele, e você avalia, porque algumas pessoas acreditam que é possível resistir, né, a esse avanço da tecnologia, enquanto práticas individuais, talvez, a gente possa pensar dessa forma. E queria te ouvir um pouco sobre como que a gente pode pensar coletivamente sobre a questão das subjetividades forjadas com essas tecnologias, né? Como, por exemplo, jovens que não conseguem se ver sem esses dispositivos que estão minerando dados o tempo todo, né? Então, se você quiser comentar um pouquinho sobre isso, sim, acho que passo para a Mari, e aí se você quiser responder as duas juntas, aí depois a gente passa para o restante. Obrigada. Tá bom, obrigado. Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo. Sim. Bom, Walter, obrigada, viu? Foi ótimo te ouvir, foi uma aula. Nossa, a gente aprendeu muito. Estava aqui comentando com a Ju, assim, e anotei aqui as referências. Obrigada mesmo. Enquanto eu te ouvi, eu fiquei pensando muito na formação de professores, né? Eu sou professora do curso de letras e eu trabalho com formação de professores. Na minha área, assim, durante um tempo, falou-se muito em digitalizar as escolas, levar a tecnologia para as escolas, porque nós precisamos preparar as escolas para o século XXI. E a gente viu no que deu, né? Inclusive, te ouvindo aí sobre os prêmios Google, né? Na minha área é muito famoso, por exemplo, ter grupos de educadores Google. E eu fiquei pensando exatamente nisso que você falou. Se a gente fala sobre gênero, se a gente fala sobre raça, a gente pode até levar um prêmio, né, enfim, participando desses grupos. Mas se a gente toca na questão da propriedade privada e quem produz, né, essas formas de violência, aí talvez não exista esse reconhecimento. E eu queria justamente te ouvir mais, ouvir, né, enfim, o que você pensa sobre o papel da educação nisso que a gente está vivenciando, sobretudo no que diz respeito à desinformação, né, no combate à desinformação e aos discursos de ódio. Então, como você vê, né, o papel da educação nisso? Perfeito, vou responder essas duas perguntas, depois a gente abre para as próximas, tá bom? Bom, a primeira pergunta, a questão aí da resistência, realmente, né, acho que as perguntas elas estão muito próximas em certos pontos, então, de repente, a minha primeira resposta também contemple alguns pontos da segunda pergunta, da professora Mariana. A primeira pergunta é o seguinte: parece que essas tecnologias, e a palavra da moda é o qual? Disrupção, né? Disruptivo, inovação. É o palavreado jargão
do neoliberalismo, né, da inovação, da disrupção, da startupização, vamos chamar assim, né, que tem tudo a ver com a ideologia californiana, né? E essa ideologia está sendo injetada sistematicamente na formação de professores, na formação de pesquisadores, enfim, né, na sala de aula de periferia de redes de mantenedoras públicas, de redes públicas de ensino. Não só isso, mas também nas próprias redes públicas nós entregamos nossas aulas para o Classroom, para o Meet, para o Drive. Por quê? Porque, enfim, né, era o mais barato, mais acessível, com maior qualidade, do que você fazer seu próprio servidor na faculdade. Vide aí o uso, né, que se tem desses aquelas aulas no MConf, né, dá tanto problema MConf, o pessoal prefere Meet, que os caras têm realmente qualidade, né? O preço de nós entregarmos, né, nossas aulas, nossas chamadas, nossa inovação tecnológica e científica, nossos sistemas jurídicos, nossos sistemas de saúde para Big Techs. E para a questão da resistência e dos jovens, eu acredito o seguinte, eu acredito num letramento crítico, que hoje é mais importante que qualquer conteudismo. Nós passamos de uma escola fordista, onde o controle do corpo, né, da bexiga, tu não vai no banheiro agora, senta aí, todo mundo enfileirado, é uma fábrica. Nesse sentido, a gente vê mesmo depois, continua essa visão, né? E aí a gente passa para uma escola agora, a escola 4.0, digitalizada, com metodologias ativas, né, com tablet, com realidade aumentada. Só que por trás disso também tem a ideologia da precarização. E também esse letramento crítico digital, vamos chamar assim, ou no mínimo um letramento para o consumo crítico de informações, ele poderia combater a desinformação. Ele teria que estar na formação de professores. Para isso, olha, eu sou historiador, não quero vender meu peixe, mas nunca foi tão importante, tão relegada a sarjeta, o limbo, a profissão do historiador, da historiadora. Porque nós, não só nós, mas outros, né, jornalistas também, lidamos com fontes. E nós temos claro que ninguém aqui defende uma verdade absoluta, mas nós lidamos com métodos, com fontes antigas, fontes, né, de todos os tipos, cinema, fotografia, textos, documentos, etc., relatos orais, e nós temos essa expertise, né, de discernir a fonte, se é falsa, se não é, de analisar e, o melhor, de interpretar a fonte. Isso é importante, esse letramento é essencial, junto, concomitante com a regulamentação das Big Techs. Porque é um perigo isso. Olha, esses caras têm todos os dados, metadados e biodados. Então, um simples CPF numa farmácia, que a gente, né, tu vai lá, eu quero comprar o remédio. Dá o teu CPF, não quero. Então é 120. Se tu dá o CPF, o remédio é 19. Que é isso? Tu imagina o poder de um banco de dados das medicações utilizadas. Vender para sistemas de RH, vender para indústria farmacêutica, para outras, para biotecnologia, assim como os vazamentos recentes desses bancos de dados genéticos que você genera, por exemplo, né? Não foi o genera que vazou, foi outro, mas que você vai lá e manda material genético para mapear se você, né? A pessoa quer saber se é viking, enfim, né, tem toda essa coisa da ancestralidade também. Só que sim, interessante, legal, principalmente a população negra brasileira que não teve acesso muitas vezes a genealogias familiares, etc. Pelo contrário, né, não tem acesso nenhum. O eurodescendente, o branco, o teuto-descendente, sei lá o quê, o cara, minha família veio da Bavária com o avô, não sei o quê, tem aqui no livro, na internet, mas o aluno negro, o indivíduo negro, muitas vezes não tem. Olha, meu avô, eu não sei nem quem era meu bisavô, tataravô, não tem esses registros. E muitas pessoas acabaram indo para esses genera da vida, vim da Guiné, enfim, né, da região da África e tal. Só que o perigo de ter um banco de dados genético, de doenças possíveis, de ancestralidade, que tem vários tipos, né, de pagamento. Eu ficava pensando, cara, tu paga R$500, como é que esses caras fazem tão barato um teste genético desse? Aí eu fiquei pensando, não, mas um pouquinho, olha o valor no banco de dados desse. De questões, olha, esse cara aqui não contrata, Walter, ele pode vir a ter uma doença X, tu vendeu para um RH, para sei lá o quê. Então, esse controle é muito perigoso. E as crianças e os jovens têm cada vez mais saber
sobre como funciona a tecnologia, que é um uso alienado, né? Desinformação, fake news, eu chamo de forteanização da juventude, que é esses chans da vida, né? A juventude é capturada por uma falsa rebeldia que leva ao masculinismo, ao red pill, a incels, misoginia, toda essa cultura misógina, masculinista que está na internet, que está nesses chans, crimes de ódio de todo tipo, mutilação, pornografia infantil. Isso está presente, não é só na Deep Web, está na Surface Web, está nos chans. Inclusive, né, um dos criadores de chan no Brasil, hoje é do Brasil Paralelo, que hoje é a empresa que mais tem assinantes no Brasil. Os caras têm 600 mil assinantes e querem chegar a 1 milhão ano que vem, pagando de 10 a 59 reais por mês. Mais que Folha de São Paulo, que Estadão, qualquer jornal. Hoje a plataforma mais assinada no Brasil é o Brasil Paralelo, que trabalha com o quê? Com desinformação, revisionismo histórico e todo tipo de olavismo que nós conhecemos e não conhecemos. E esse cara que criou um chan, um dos piores espaços, né, da internet, onde esse tipo de coisa aparece, ele se tornou não só um sócio da Brasil Paralelo, como também foi o cara que construiu toda a estrutura tecnológica do Nubank. Quem tem conta no Nubank, inclusive eu, estamos financiando a extrema-direita brasileira. Assim como o PayPal é de um trumpista. Esses caras não dão, eles estão muito na nossa frente. Eles usam a alta tecnologia e o dinheiro que eles têm para produzir fake news, desinformação, apologia de crimes de ódio, homofobia, transfobia, misoginia, machismo, racismo, islamofobia, antissemitismo. Os caras não brincam em serviço. Grandes conspirações. A direita soube muito bem capturar essa nova direita, alt-right, trumpista, bolsonarista, Orbán, etc., capturou o sentimento antissistema dos jovens e trouxe para a extrema-direita. Agora, a esquerda geralmente é vista como o status quo. A extrema-direita que é o mito, né? Os caras falam o que querem, não estão nem aí. E os caras capturaram esses gamers, esses caras todos do ciberespaço aí, para esses chances. A nossa juventude está à mercê desses chances. Então, nós precisamos cada vez mais de um letramento crítico, desvelar essas estruturas todas, porque não é só a telinha bonita do nosso celular, por trás dela há algoritmos, há big techs, há grupos financeiros, há lobby, isso é importante. E segundo, a segunda pergunta, eu acho que eu já falei bastante da educação também aqui, né, do letramento crítico, mas eu sou uma pessoa muito ligada à formação de professores, inclusive até hoje eu trabalho com isso, no curso Uniafro da URGS, é um curso de extensão de formação de professores, formação continuada, e eu trabalho lá com a questão do racismo religioso, da intolerância religiosa em sala de aula, da questão, né, desse avanço do neopentecostalismo, dos crimes afroteofóbicos, né, tipo todo tipo de racismo religioso em sala de aula, como formar o professor, né? Aí trabalha eu com a questão mais histórica, e trabalha também uma babalorixá, uma mãe de santo, comigo, cada um com uma perspectiva, eu mais da academia, da história, etc., e ela com a perspectiva do terreiro, né? da religião, do batuque. Aqui o Rio Grande do Sul, para quem não sabe, é um pouco chocante para as pessoas, mas é o estado mais afro-religioso do Brasil, não só em população que se assume como afro-religiosa, como também é o estado que mais tem terreiras, como chama, e uma religião genuinamente afro-gaúcha, que é a religião do batuque, uma religião de base iorubana, com algumas semelhanças com o candomblé, mas grandes diferenças também. Então, essa questão da formação de professores tecnológica é importantíssima, tanto a formação inicial como a formação continuada, porque como é que nós vamos fazer um letramento crítico digital na sala de aula para combater desinformação, principalmente, se o professor, né, o educador também tem que ser educado, está lá nas teses de Feuerbach, né? O educador também tem que ser educado. Então a formação é essencial nisso aí. Para isso a gente precisa começar a aprender sobre tecnopolítica, sobre algoritmos, não uma questão técnica, programar uma IA, é aprender como funcionam esses mecanismos de poder. Então é nesse sentido que a gente acredita, né, numa educação, e aí a pedagogia hacker tem tudo a ver com isso. Essa pedagogia hacker da construção coletiva do conhecimento crítico, né? Bom, dou um exemplo aí, né? Olha o impacto que teve para todos nós a
Alexandra Elbakian, que criou o Sci-Hub lá no Cazaquistão. Eu defendi uma tese com mais de 200 artigos hackeados do Sci-Hub. Tenho muito orgulho de falar disso. Por quê? Porque na época que eu estava estudando, pesquisando, fazendo doutorado, não dava para baixar os artigos do JSTOR sem pagar $20 a $40 por PDF. Aí imagina, 200 artigos em PDF de $20 a $40, não tinha condições, eu não tinha bolsa, eu trabalhava na época, e nem a bolsa daria para pagar esses artigos todos. E Alexander Elbakian, Aaron Swartz, entre outros hackers, nos deram essa possibilidade de acessar o conhecimento humano, artigos Creative Commons, artigos livres, que muitas vezes são plataformizados e aí cobram o serviço, né, de trazer aquele artigo. Então, olha o impacto do hackativismo, né, a questão da Wikileaks mesmo, tudo que trouxe, né, de conflitos e trouxe à tona. Então, eu acredito que é uma educação tecnológica, mas não, como foi falado aqui, aquela visão da tecnologia como Deus ex machina, né, que vem para, per si, em si, ele resolve todos os conflitos educacionais. Na verdade, isso é uma ideologia, tecnosolucionismo. Morozov, tá aí o nome do autor, Morozov. Ele trabalha com esse conceito de tecnosolucionismo, quer dizer, essas big techs vendem o tempo inteiro, inclusive para a educação, de que a solução é tecnológica puramente. A tecnologia é uma mediação, a tecnologia é uma ferramenta humana. Nós fazemos a mediação, nós damos ânima, né? Nesse sentido, a IA, por exemplo, a IA não tem demorar-se a si, a inteligência artificial. A IA não tem melancolia, a IA não tem tédio, a IA não chora. Né? Tá lá o Gilberto Gil, né? Cérebro eletrônico, né? A música. E a subjetividade humana, o conhecimento humano, a produção humana, ela tem tudo isso. Tem o dia que eu não quero escrever. Hoje eu não consegui escrever, tinha que escrever um texto, não consegui. Tentei, comecei, não deu. Aí um outro dia vem o texto, aí aquele texto guarda, deixa na gaveta, como a gente fala, e aí você relê o texto e já tem uma outra visão, já melhora o texto, ou escreve um outro texto. A IA não tem isso. A IA generativa, ainda mais sob domínio do colonialismo digital, ela é um cálculo, uma tabela de parâmetros, claro que é fascinante a tecnologia do machine learning, uma máquina a aprender, e aí a gente entra no que o Bonaldo aí fala, que é a tendência à antropomorfização da tecnologia. Notem, memória RAM, né? Inteligência artificial, aprendizado de máquina. Perfeito, professor. Temos mais uma pergunta aqui com o Matheus Ferreira. Fique à vontade, Matheus. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, Walter, né, por podermos estar aqui, né, tendo acesso a tamanho conhecimento desde Fanon, enfim, toda a sua obra, que é incrível e que eu vejo que deveria ser leitura obrigatória para alguns cursos no Brasil. Tipo leitura obrigatória para vestibular, Peles Negras, Máscaras Brancas, ou Os Condenados da Terra. Foi um livro que eu tive acesso no segundo período da graduação em psicologia e que, tipo, transformou a nossa visão dentro de uma psicologia decolonial, fazendo laço por essas áreas. Eu achei muito interessante aquele momento que você fala, né, sobre o lance do celular, do terço, porque eu tinha muito essa referência religiosa, e tem uma psicanalista brasileira que é a Maria Homem, tem um vídeo que ela fala sobre o gozo que pode existir, né, em ficarmos tateando aquele objeto luminoso que responde a esses estímulos, né, e o quão isso pode ser usado para nos controlar de certa forma e mexer na nossa subjetividade. Sim. Antes de fazer a minha pergunta, só um comentário rápido que eu fui aderir ao aplicativo da Vivo esses dias. Meu cabelo estava mais volumoso do que esse. E simplesmente o aplicativo, ele não fazia o reconhecimento facial de jeito nenhum. Eu tentei uma, tentei duas, tentei três, botei o meu cabelo para trás e segurei. Eu falei, não, mano, esse aplicativo não tá sendo racista. Peraí, deve ser bug meu. Não ia. Aí até que a 1 hora ele quis ir.
fazer esse reconhecimento facial. E quando você falou, eu pensei, nossa, não foi algo da minha cabeça pensar que tal aplicativo está sendo, de certa forma, ele foi formulado para agir de forma racista, né? Não é a plataforma em si. Mas quando tu falou, eu fiquei, não, não é possível que então era realmente o que eu pensava. Mas a minha pergunta mesmo é de quais meios hoje nós poderíamos usar as tecnologias que temos, né? Que é uma das armas que nós temos, enquanto, como diria Fanon, nós não podemos pegar nas armas das quais Fanon pegou e acharia que seria uma das formas possíveis, únicas de se fazer revolução, mas enfim, como temos as tecnologias, vamos usar essa arma. É de que formas nós podemos usá-las a fim de lutar em prol de um letramento racial tecnológico. Muito bem, obrigado. Eu estou anotando com a caneta, que isso para dizer que aqui o negócio é bem cyberpunk, tá? Esse dia eu não vou ter que mostrar para vocês. Esse dia eu não tinha onde anotar. Ah, não está mais aqui, que pena. Não tá, mas eu tinha aqui, tava com um band-aid, um curativo, tá aqui, ó, olha só, vou provar vocês, tinha um curativo, e eu anotei no curativo a pergunta da pessoa, só para dizer que aqui tem alta tecnologia, mas também ainda tem o analógico. Assim, muito boa pergunta, obrigado, Matheus, e assim, os movimentos sociais começam a se dar conta da importância da tecnopolítica, da autodefesa digital, porque desde a primavera árabe, né, em 2013, aquele processo todo que todo mundo exaltou, mas que não se deu conta que existia um grande perigo. Cuidado quando você vai se organizar, principalmente para ação direta, um movimento social, por exemplo, uma ocupação de um prédio que está acontecendo aqui em Porto Alegre. As pessoas não têm onde morar. As pessoas já não tinham onde morar. A enchente veio e destruiu tudo. Um monte de prédio vazio na cidade. As pessoas ocupam o prédio com seus movimentos. MLB, MTST, e aí são enxotadas a paulada pela polícia, pelo governo desses lugares. Então esses movimentos começam a se dar conta que é necessário ter cibersegurança, autodefesa digital, assim como os Panteras Negras ensinaram lá nos anos 60, na autodefesa. Né? Chega de tomar um tapa num lado e dar o outro lado para tomar... Não, chega. Agora é um lance mais Malcolm X, né? Não é mais tanto Martin Luther King. Agora, se você me der um tapa, você vai receber um murro na cara. Essa é a resposta. Então, essa é a autodefesa, isso não é contra a violência. Fanon fala muito. Os Panteras eram muito fanonianos, né, nesse sentido. Eles tinham influência diretamente do Franz Fanon e liam, era obrigatória os livros do Fanon na formação dos Panteras e das Panteras, etc. Então, assim, mas tem um outro uso interessantíssimo. Por exemplo, aplicativos que mapeiam a violência policial racial. Plataformas como a Casa Tainá, plataformas de mulheres negras, plataformas de trabalhadores de movimento social que sofrem preconceito por serem militantes e aí não são chamados para serviços, para trabalhos. O MTST criou um núcleo de tecnologia, dou esse exemplo aí para você, e foi criado uma cooperativa de plataforma, olha só que interessante, onde trabalhadores militantes, trabalhadores desempregados, trabalhadores racializados em geral, tem uma plataforma de trabalho, onde eles comandam a plataforma e onde eles obtêm grande parte do lucro do trabalho para si. Parte é para a cooperativa, para manter o aplicativo, etc. Então, é um outro uso das tecnologias. E sobre essa questão que você relatou, que ela é muito frequente, Matheus. Mas aí vem a grande contradição. Não, eu tenho relatos, dezenas de relatos, até mais, de torneiras no shopping, que tem aquele sensor da torneira, né? Ou não só a torneira, ou para acionar o secador de mão, ou para acionar a toalha de papel para cair. A pessoa, pele negra, passa ali, o negócio não responde. Aí o amigo branco, talvez, não, passa o braço aqui. O branco passa. E aí a torneira liga. Aí o amigo negro passa o braço, a torneira não liga. A mesma tecnologia que não reconhece a sua face para abrir o aplicativo Vivo, que não abre a torneira para o amigo negro lavar a mão no banheiro do shopping, é a mesma que reconhece seu rosto como um criminoso e te coloca na cadeia
e diz que você cometeu um crime, como várias vezes nós vimos nos últimos anos acontecendo. Em jogo de futebol foi a última, né? Que apareceu com mais força. A polícia chega, oi, você está preso, daquele jeito, né? Há uma ação policial para o corpo branco, há uma ação policial para o corpo negro, enfim, nós sabemos muito bem disso na nossa sociedade racista brasileira. E aí o que acontece? Você é reconhecido. E até você provar, se conseguir provar que não é você, inclusive com celebridades, artistas, esportistas negros que foram, estavam lá no banco de dados da polícia. O próprio Chavoso da USP. Ano passado ele trouxe esse relato. Falou. Tava lá, não, mas é que ele é o estereótipo do chavoso, né? Tipo, é o estereótipo do marginal, do criminoso. Então, é apavorante. Por isso que eu chamo de neolombrosismo cibernético. Lombroso tinha aquela coisa do crime, do rosto do crime, né? Olha, o olho mais junto, o nariz de águia, o crime. E o direito ainda está imbuído na sua formação, dentro do curso de direito, em visão lombrocista. E hoje nós estamos num neolombrosismo cibernético, onde há um rosto do crime. É reconhecido por algoritmos, que são recolhidos como? Com nossas brincadeiras, infelizmente, né? Vou lá. Bom, o escândalo Cambridge Analytica. Como é que foi recolhido todo aquele material e dados de milhões de usuários do Facebook para o Steve Bannon e a Cambridge Analytica fazer a campanha Trump, segmentar anúncios, esse aqui, o fulano aqui é contra a descriminalização do aborto. O outro fulano é a favor do armamento. O outro é um misógino masculinista. Então, a gente entrega conteúdo do Trump conforme cada um, microsegmentado, microdirecionado, microtargeting. É o nome correto para esse tipo de uso de Big Data. Assim como eles capturam nossos algoritmos faciais, como? Com aplicativos. Vou ver como é que eu fico com o rosto Pixar. Vou ver como é que eu fico com o rosto tal. E no caso do Cambridge Analytica, era aqueles joguinhos que a gente adorava também no Facebook, né? Qual Deus do Olimpo você seria? Qual X-Men você seria? Aí tu vai lá, que legal, pum, aí tava lá o botãozinho, né? Você deixa para a empresa lá, não sabe qual o nome, capturar seus dados, ou Face App, ver como é que eu fico mais velho, não sei o quê. Então, eles capturam dados assim, algorítmicos, inclusive. E hoje, esses dados algorítmicos, todos não só podem e já aumentam o encarceramento em massa, né, da juventude negra, como também acesso a crédito. Todo o sistema de fianças dos Estados Unidos é comandado por algoritmos. E aí, pelo CEP da pessoa, tu tá lá, tu tá querendo sair da cadeia, querendo pegar uma... como é que chama? Esqueci o nome agora, quando você sai, né, e fica um tempo fora. Se alguém puder me lembrar aí, enquanto eu falo. Saída temporária? Mas tem um nome agora, me deu uma desmemória aqui. Quando a pessoa sai, mas continua com a tornozeleira, enfim, né, e tem que... esqueci agora, me desculpe. Tem até o profissional aquele para... se alguém puder me lembrar aí, por favor, me ajude. Condicional, muito obrigado, Danilo, muito obrigado, condicional. O cara vai para condicional. Como é que é calculada a probabilidade condicional daquele indivíduo? É por algoritmo. E aí leva em conta o CEP, leva em conta a raça, leva em conta uma série de questões. Acesso a crédito, acesso a condicional, acesso a crédito imobiliário, tudo comandado por algoritmos racializados. Então, não é algo, infelizmente, não é algo incomum, Matheus. É muito comum o seu relato. Cada vez mais, a racialização codificada se torna profundamente arraigada nos algoritmos IAs, motores de busca, acesso a crédito, etc. Então, acho que algumas questões assim, né, de descolonização da tecnologia pelos movimentos, pelo movimento negro, quilombolas. Claro que tem a proposta, né, do bispo contra-colonial, que é uma outra proposta que surge, né, e se fortalece cada vez mais, né, até de uma um pouco diferente da descolonização proposta por Fanon, né, que seria, ao invés do high-tech, o low-tech, e também ver que as tecnologias estão na própria ancestralidade, né? Não é só a tecnologia high-tech da IA, do machine learning, não. Nos conhecimentos ancestrais indígenas, quilombolas, africanos, estão tecnologias presentes. Então, essa desmistificação que a tecnologia é apenas aquilo que é o high-tech, que é o computador, que é, enfim, né, tem outros conhecimentos que são deslocados de um sentido tecnológico e são tecnologias.
O Yuki Rui mesmo, né, no Tecnodiversidade também se aproxima disso. Muito bom, Walter. Pessoal, chegamos ao teto, acho que não tem mais ninguém inscrito, né, para falar, né, amor? Então, a gente agradece muito, Walter, sua participação, foi excelente. A gente espera manter diálogo para próximas oportunidades aqui no GDIS. E a gente dá uma boa noite a todos e fiquem atentos ao Instagram para próximas atividades aqui. Um abraço. Boa noite, muito obrigado, boa noite a todos. E quem quiser falar comigo, estou no Instagram lá, tá? Professor Walter Lippo, e meu e-mail é prof.walter@proton.me. Tá? Mas me procurem nas redes aí que eu tô nelas também. Se quiserem continuar conversando, bibliografias, o que quiserem, estou disponível aí para vocês. Muito obrigado, obrigado Morena, obrigado a todos aí que nos apoiaram e que estiveram presentes, tanto no ao vivo como na gravação, estão vendo. Grande abraço. Tchau, tchau, boa noite. Boa noite, obrigado.